Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do Opa News BR, o canal onde a gente destrincha os principais acontecimentos para entender o que está por trás das notícias. E antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo ajuda a manter você por dentro dos fatos, já considera se inscrever aqui no canal, tá bom? Ajuda muito a gente a continuar. Bom, vamos lá. Hoje o assunto é sério, um evento climático catastrófico que atingiu o Paraná e deixou um rastro de destruição. Olha só esse número, 90%. É difícil até de imaginar o que isso significa na prática, né? Estamos falando de 90% das casas e dos prédios comerciais da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, simplesmente destruídos. Uma cidade quase inteira varrida do mapa. Para começar, vamos dar uma olhada no cenário logo depois da passagem do tornado e tentar entender a real escala dessa devastação que deixou a cidade literalmente sob escombros. Tudo aconteceu numa sexta-feira à noite. A região já passava por um período de tempo instável, mas nada preparou os moradores para a força com que esse tornado chegou. Mas que fenômeno foi esse exatamente? Para a gente ter uma ideia real da fúria desse tornado, vamos entender a classificação científica dele e por que ele está sendo considerado o mais forte a atingir a região nos últimos 30 anos. Então, as autoridades classificaram o evento como um tornado de nível 3. Na prática, isso significa uma tempestade com um poder de destruição imenso. É o tipo de força que arranca telhados, derruba paredes, vira carros, é realmente assustador. E a força por trás de toda essa destruição? Ventos que chegaram a 250 quilômetros por hora. 250! Para você ter uma ideia, isso é mais rápido do que um carro de Fórmula 1 e muitas retas. Imagina só. E essa dimensão fica ainda mais clara na fala do próprio governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos falando de um tornado nível 3, difícil de alguma casa ou até mesmo algum prédio comercial ficar de pé. A fala dele resume porque o dano foi tão completo, tão absoluto. E não é exagero dizer que foi um evento histórico, viu? Os registros oficiais confirmam. Fazia 30 anos que uma tempestade com essa magnitude não era vista naquela parte do Brasil. 3 décadas. Mas claro, para além dos prédios e das estruturas, o que mais impacta é o custo humano de um desastre como esse. Os números mais recentes são muito, muito tristes. A gente tem a confirmação de pelo menos 6 mortos, 6 vidas perdidas como resultado direto do tornado. E, além das fatalidades, o número de pessoas feridas passa de 400. É muita gente impactada. Diante de um cenário desses, a grande pergunta é: o que está sendo feito? Vamos ver agora como as autoridades se mobilizaram e qual foi a resposta oficial para essa crise. A resposta do governo veio em várias frentes, né? A primeira medida foi decretar estado de calamidade pública na cidade, o que acelera o envio de recursos. Ao mesmo tempo, o CIMEPAR já iniciou estudos para analisar o fenômeno a fundo. O governador também deu uma coletiva para detalhar a situação. E o foco das ações de ajuda está concentrado nas regiões centro-oeste e centro-sul do estado. Mas, para entender a história completa, a gente precisa olhar para o quadro geral. Esse tornado não surgiu do nada. Ele fazia parte de algo maior. Então é isso, o tornado não foi um evento isolado. Ele foi, na verdade, um componente de um sistema muito maior. Um ciclone extratropical, que os meteorologistas, inclusive, já tinham previsto que passaria pela região no início da semana. E olha só a trajetória desse sistema. A previsão do ciclone veio na semana anterior. Na sexta, tivemos impacto devastador no Paraná. No fim de semana, a previsão era de que ele avançasse por São Paulo e Mato Grosso do Sul e depois, nos próximos dias, chegasse até o Rio de Janeiro, mas, felizmente, já com uma intensidade bem menor. E apesar de Rio Bonito do Iguaçu ter sofrido pior impacto, o estrago não se limitou a ela. Outras cidades do Paraná, como Candói e Londrina, também registraram danos por causa desse mesmo sistema climático. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito profunda, né? Como uma comunidade inteira se reconstrói depois de um desastre desse tamanho? É uma jornada longa e muito difícil que o povo de lá tem pela frente. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Para mais detalhes como este sobre as histórias que realmente importam, não esqueça de se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube. A gente se vê na próxima.